Toda cultura, em qualquer lugar do mundo, tem as suas próprias histórias para assustar, não é? Contos sobre o bicho-papão, a loira do banheiro, figuras que nascem para manter as crianças na linha. É um tipo de medo que todo mundo entende, quase uma linguagem universal. Agora, imagina só uma nação inteira completamente fechada para o resto do mundo, sabe? Envolta numa cortina de silêncio por décadas. Que tipo de medo, que tipo de monstro poderia nascer e crescer nesse isolamento todo? Pois é, na segunda metade do século XX, a União Soviética se fechou. Bem longe dos contos de fadas e dos monstros do Ocidente, eles meio que foram forçados a criar o seu próprio folclore, e as lendas que surgiram ali refletiam as ansiedades e a realidade única daquele lugar. Esses contos acabaram ganhando um nome, Strachilky. Eram, literalmente, histórias assustadoras, sussurradas de criança para criança nos acampamentos de verão e nos corredores dos blocos de apartamentos. Histórias que nasceram da imaginação de uma geração que cresceu num mundo totalmente à parte. E a nossa primeira história de hoje começa justamente com um último pedido. Uma mãe, no seu leito de morte, olhou para a filha e fez uma súplica um tanto quanto misteriosa. Foi só isso que ela disse. Pinte suas unhas de vermelho. A garota, claro, não entendeu nada. No dia seguinte, a mãe se foi, levando junto o segredo daquele pedido. Mas mesmo sem entender, ela cumpriu a promessa. Só que o tempo passa, né? A dor da perda vai diminuindo e com ela a memória daquele aviso tão estranho. A jovem acabou esquecendo e o esmalte vermelho sumiu das unhas dela. Até que numa noite qualquer, o silêncio da casa é rasgado pelo barulho do interfone. Uma voz rouca, uma voz que ela nunca tinha ouvido antes, diz bem devagar: o caixão sobre rodas encontrou sua cidade e está procurando sua rua. Assustada, ela liga a televisão para tentar se distrair, mas a programação é interrompida por uma estática alta. E então, aquela mesma voz ecoa do aparelho. O caixão sobre rodas encontrou sua rua. Agora está procurando seu prédio. O pânico toma conta. Ela corre para o telefone, mas antes que consiga discar, a linha fica muda. A voz retorna, agora sussurrando no ouvido dela. O caixão sobre rodas encontrou seu prédio e está subindo para o seu apartamento. É aí que ela se lembra da promessa. Desesperada, ela pega o removedor esmalte, tentando apagar o erro. Mas já é tarde demais. Uma batida na porta. Lenta, pesada. Ela abre e vê o caixão. A tampa se abre devagar e de dentro a própria mãe a encara. Os olhos se abrem, a mão esquelética a agarra e a puxa para a escuridão eterna. A próxima história troca o vermelho pelo preto. Começa com um jovem voltando para casa tarde da noite, bem cansado depois de um dia longo de estudos. Um caminho que ele conhecia de cor. Só que, naquela noite, alguma coisa estava errada. Uma quietude estranha no ar. Ele olha em volta. As ruas, que eram sempre movimentadas, estavam desertas. Os prédios, que antes eram familiares, agora pareciam silhuetas estranhas no escuro. Ele estava completamente perdido. Perdido, ele decide pegar um bonde, mas os números das rotas não faziam o menor sentido. Pareciam menos rotas e mais datas. Datas cravadas em lápides. Rota 1980/1993. Rota 1945/1964. Cada placa era um enigma mórbido. Qual delas o levaria para casa? É quando um bonde desliza do meio da névoa, negro como a noite, sem fazer um único barulho. As portas se abrem, revelando um interior que parece quente, convidativo. O rapaz sente um puxão, uma vontade inexplicável de entrar, mas ao mesmo tempo, um arrepio sobe pela espinha, um instinto gritando para ele correr. Ele recua, obedecendo ao medo. No momento em que ele se afasta, o mundo volta ao normal. As ruas ficam cheias de gente, o barulho da cidade retorna. O bonde preto sumiu. Foi só quando já estava quase em casa que a ficha caiu. O número da rota do bonde, 1982, o ano em que ele nasceu. E por um segundo ele se lembrou de ter visto outro número piscando ao lado, o ano atual. A nossa última história começa com algo bem mundano. Um item doméstico. E um aviso de uma avó que já tinha partido. Uma família tinha acabado de se mudar e precisava de cortinas para o quarto das crianças. Depois de procurar em várias lojas, eles só encontraram uma opção: amarelas.
A lembrança do aviso da avó fez eles hesitarem, mas, sabe como é, sem outra alternativa, ignoraram o pressentimento e levaram as cortinas para casa. Foi a pior decisão que poderiam ter tomado. Na escuridão da noite, as cortinas amarelas começaram a se agitar. Um sussurro sedoso acordou o filho mais novo. Uma voz, que vinha do próprio tecido, ordenou com uma calma terrível: levante-se. Depois, lave o rosto e, por fim, venha até a janela. Sua avó está lá fora. O menino, sonolento, foi até a janela. Num piscar de olhos, a cortina se enrolou no corpo dele e o arremessou para a escuridão lá fora. A mesma voz então chamou a irmã, e o mesmo destino a encontrou. Quando os investigadores chegaram, a casa estava em silêncio. Não havia pistas, nada fora do lugar, só as cortinas. Mas quando um deles tentou removê-las, a casa inteira estalou, como se estivesse viva. No momento em que estavam prestes a arrancá-las dos trilhos, a casa simplesmente implodiu, levando os policiais e os pais junto. Quando uma nova equipe chegou ao local, em meio à destruição total, apenas um item havia resistido. Intactas, sem um único grão de poeira, as cortinas amarelas. Um esmalte, um bonde, um par de cortinas. O verdadeiro terror dessas lendas não está nos monstros, mas nos objetos comuns que nos cercam. Na ideia de que eles observam, de que eles esperam. Isso faz a gente olhar em volta, não faz? Qual dos objetos por aqui vai contar a sua própria história quando não houver mais ninguém para contar?